Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltada para o 6º ano. O nosso tema, triângulos, características e classificação. Quem está aqui com vocês é o professor Luiz Mauro Costa Nunes. Aqui apresento para vocês essa estrutura a um lado, que é uma torre de celular, muito conhecida, muito vista por todos. Veja aqui um esboço da base dessa torre. Nesse esboço aparecem várias figuras geométricas, vários tipos de polígonos. Você consegue perceber nessa estrutura qual polígono. Mas antes de definirmos qual polígono aparece, nós vamos definir o significado da palavra polígono. Bom, o polígono, ele tem dois radicais aqui. O poli, que quer dizer muitos, como polissílaba, muitas sílabas, como polifacético, várias faces, mas tem o gono. O gono na matemática significa ângulo. Então, polígono é uma figura que tem vários ângulos. Mas que tipo de figura é essa? Não é uma figura qualquer, não. Ela é uma figura plana, simples e fechada. Cada segmento de reta corresponde a um dos lados do polígono. Então, esse polígono, ele é formado por segmentos de retas, então não tem curvas, tá? Não pode estar aberto, tem que estar fechado e tem que ser simples. Eles não podem se entrelaçar para ser caracterizado como polígono. Em cada um desses vértices, tá? Eu indico por uma letra maiúscula. Este polígono aqui você pode observar que eu tenho A, B, C, D e E. Um polígono que tem 5 lados. Cada polígono ele tem os seus elementos. Neste aqui que nós estamos vendo, que são de 5, ele tem os lados, né, que são formados por segmentos de reta. AB, olha só. B, C, CD, DE e EA. Se você quiser colocar AE, também pode. Então, eu tenho esse elemento aqui, lados, no caso, 5. 5 vértices. O vértice é aqui o encontro dos lados, tá ok? O encontro dos lados. São 5 também, representado pelas letras maiúsculas. E 5 ângulos internos, os que estão dentro do polígono. Aqui indicado com esse circunflexo em cima, A, B, C, D e E. Os ângulos, cada um deles é formado pelo encontro de 2 segmentos de reta. Tá ok? Então aqui o ângulo B é formado por este segmento de reta AB e com este segmento BC. Então você observa a letra B origina o lado AB e origina também o lado BC. Aqui eu tenho um triângulo das Bermudas. Por que triângulo, né? Porque o triângulo é a nossa figura central de estudo nesta aula. Então, a partir de agora, nós voltaremos a nossa atenção para este polígono triângulo. E o triângulo é uma figura geométrica que é comumente usada em várias situações da nossa vida. Aqui, esse nome muito famoso, Triângulo das Bermudas. Essa região recebeu esse nome pelo fato de formar um triângulo imaginário no Oceano Atlântico, onde ocorreram vários acidentes com navios e aviões. Então, o triângulo, você pode observar, ele tem 3 lados, ele tem 3 vértices e ele tem 3 ângulos. Neste caso aqui, o Triângulo das Bermudas, um dos vértices está na Flórida, nos Estados Unidos, outro vértice em Porto Rico e outro vértice aqui nas Ilhas Bermudas. Então, veja, forma realmente um triângulo imaginário, muito conhecidos por todos. Qual será o motivo desse polígono quase sempre estar nas estruturas de construções? Nas construções, o que a gente mais encontra é triângulo.
Então aqui eu tenho uma parte de um telhado, aqui aparecem triângulos na construção da ponte Sérgio Mota, nos cabos que sustentam as suas colunas. Aqui eu tenho triângulos na ponte de ferro sobre o rio Cochipó, né? E aqui eu tenho triângulo no formato de uma casa, né? Num formato triangular. Mas qual o motivo de aparecerem em tantas construções? Aqui são apenas algumas. De todos os lugares que você olhar, você vai encontrar triângulo. Tem algum motivo? Tem, sim. Vamos ver agora. Isso se deve essencialmente ao fato de que o triângulo é uma figura rígida, isto é, não se deforma, o que é necessário ao fabricarmos casas e demais estruturas. Isto é, o triângulo, entre todos os polígonos, apresenta uma rigidez geométrica que outros não têm. Este triângulo, por exemplo, usado para sinalizar acidentes em determinados locais, avenidas, ruas, ele é rígido, ele não se move, ok? E ele é usado não só nessas condições, como nós colocamos aqui, mas principalmente em construções, ok? Veja quantos triângulos formam a estrutura abaixo. Então eu tenho uma estrutura aqui formada só por triângulos. Todos são iguais? Não. O que nós vamos começar a ver agora? A classificação dos triângulos. Já que ele é uma figura especial, então ele tem formatos diferentes e classificações diferentes. Vamos lá. Aqui eu separei todas essas figuras que formaram aquela única. Vamos recortar os triângulos e analisar as semelhanças. Já recortamos, todos separados. Tem semelhanças entre eles? Tem. Nós vamos ver. Observe aqui. Separando de acordo com os lados. 3 lados iguais. Este triângulo de sinalização, ele sempre vai ser um triângulo com 3 lados iguais. Um triângulo que tem 3 lados iguais, eu chamo este triângulo de equiláteros, que vem de equidade, que quer dizer igual, e láteros, na matemática, quer dizer lados. Então, lados iguais. No caso do triângulo, 3 lados iguais. Então, eu classifico um triângulo que tem 3 lados iguais como equilátero. 2 lados iguais, você observe que eu tenho um lado maior, mas esses outros 2 lados aqui são iguais. Então, nesta situação, eu chamo este triângulo de isósceles. Os 3 lados diferentes, você observa que eu não tenho nenhum lado igual, do mesmo tamanho do outro. Então, os 3 lados diferentes eu chamo de escaleno. Equilátero, 3 lados iguais. 2 lados iguais, isósceles. E os 3 lados diferentes, escaleno. Separação quanto aos ângulos. Então, inicialmente, nós vimos a classificação quanto aos lados. Separamos para os lados. E agora nós vamos separar quanto aos ângulos. Então, aqui eu tenho a separação dos triângulos quanto aos ângulos. Aqui eu tenho triângulos equiláteros, mas nós vamos estar analisando os ângulos que são menores do que 90 graus. Os triângulos que possuem ângulos menores que 90 graus são chamados de acutângulo. Observe aqui o seguinte, para um lembrete para você. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre somam 180 graus. Então, você observa aqui que nesses triângulos que têm ângulos menores do que 90 graus, tá? Aqui eles somam sempre 180 graus no total. Ok? Aqui uma outra situação, uma outra classificação, um ângulo maior que 90 graus. Ou seja, aqui eu tenho 120 graus. Este ângulo, que é maior que 90 graus, define a classificação desse triângulo, que é um triângulo obtusângulo. Este ângulo de 120 graus é chamado de ângulo obtuso. Você observa que aqui eu tenho 30 e 30. A soma dos 3 tem que dar 180. Você poderia ter 100, você poderia ter 110, 130, contanto que você tenha nesse triângulo um ângulo maior que 90 graus para classificá-lo como obtusângulo.
E aqui eu tenho um ângulo igual a 90 graus, né? Nós chamamos de ângulo reto. Todos esses 3 triângulos aqui eu tenho esse ângulo medindo então 90 graus. Um ângulo igual a 90 graus é chamado de ângulo reto e o triângulo que tem esse ângulo de 90 graus é chamado então de retângulo. Resumindo aqui, sintetizando a classificação, então está aqui. Quanto aos lados, eu posso classificá-lo equilátero, que são os 3 lados iguais, isósceles, são 2 lados iguais, e escalenos, 3 lados diferentes. Quanto aos ângulos internos, nós temos os menores de 90 graus, que são os acutângulos, os que têm pelo menos um ângulo interno maior que 90 graus, então é chamado de obtusângulo, e aquele que tem um ângulo retângulo, né, um ângulo que mede 90 graus, então é chamado de triângulo retângulo, ok? Aqui para você encerrar uma tarefinha de casa, observe nos objetos que você tem na sua residência e identifique aqueles que lembram triângulos. Fotografe-os e organize de acordo com a classificação das medidas dos lados. Então aqui eu não estou pedindo dos ângulos, só das medidas dos lados para facilitar para vocês. A medida dos lados, 3 lados iguais, 2 lados iguais ou os 3 diferentes, ok? Então aqui um recadinho contra o coronavírus, algumas formas de prevenção. Tá? Lavar sempre as mãos, use álcool gel, use máscara, evite aglomerações e cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.